Bom, então na série Descobertas Aromáticas de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre outro óleo essencial que é extraído de uma planta nativa da nossa flora brasileira, né? Nativa no Brasil. Então hoje a gente vai falar sobre o óleo essencial de erva baleeira. Então, a erva baleeira também é conhecida como Cordia verbenaceae, né, o nome científico, mas ela possui outros nomes científicos também, porque ela tem muitas sinonímias botânicas. Então, quando a gente for fazer alguma pesquisa para achar artigos, alguma coisa assim, a gente tem que pesquisar pelas sinonímias botânicas dessa planta também. Mas geralmente os óleos essenciais que a gente compra aqui no Brasil, a gente encontra no rótulo, né, o nome Cordia verbenaceae, esse nome científico. Ela também é conhecida por outros nomes populares como Maria Preta, Maria Rezadeira, erva balieira, catinga de barão e outros nomes populares também. Mas o importante é a gente sempre se basear pelos nomes científicos da planta. A planta, então, é um arbusto que é muito encontrado então, em áreas abertas, né? Próximo à Mata Atlântica, então ela é muito comum nas áreas litorâneas, né? Do Brasil, nas áreas abertas. E o óleo essencial, então, ele é extraído das folhas dessa planta pelo método de destilação por arraste a vapor. Eu vou falar um pouquinho, então, agora da composição química do óleo essencial de erva baleeira. Então, nas pesquisas que eu fiz, eu encontrei diversas composições químicas diferentes, porque varia de acordo com o local de cultivo, com a variabilidade genética da planta, clima, várias coisas vários fatores, né, acabam influenciando nessa composição química do óleo essencial. Mas basicamente, assim, todas as literaturas que eu consultei, os compostos majoritários são os monoterpenos, né, principalmente o alfa-pineno, e nós temos sempre a presença de sesquiterpenos. A gente encontra bastante a presença do cariofileno e do humuleno, né? Mas a gente também pode encontrar outros sesquiterpenos também em maior quantidade, e o alfa-humuleno e o beta-cariofileno em menor quantidade, mas a composição é essa, que a gente encontra então nas pesquisas e em trabalhos publicados e estudos que foram publicados sobre esse óleo essencial. Na literatura de livros, a gente ainda não encontra informações sobre esse óleo essencial, porque como ele é de uma planta nativa aqui no Brasil, e os livros que a gente tem de aromaterapia são geralmente traduzidos, principalmente da França e de outros países, então a gente não encontra nos livros informações sobre esse óleo essencial. Mas a gente encontra muita pesquisa que foi feita pelas universidades aqui no Brasil em dissertações, em teses e em artigos mesmo publicados. A gente tem também uma curiosidade bem interessante, que nós temos um medicamento aqui no Brasil, que é o Axeflan, que ele é um anti-inflamatório tópico, né, indicado para uso em tendinites e em dores miofasciais, que ele tem em sua composição o humuleno, que é obtido, então, do óleo essencial da erva baleeira. Então, esse medicamento, ele já é obtido do óleo essencial de erva baleeira. Então, a principal, vamos dizer assim, a principal aplicação, né, desse óleo essencial, então, é como anti-inflamatório. Então, como anti-inflamatório, a gente vai usar ele topicamente, que seria o melhor jeito. Então, a gente vai utilizar ele diluído a 2%, né, num óleo carreador. A gente vai aplicar sobre a região que a gente tem a dor muscular. A gente pode usar ele para entorses, para contusões, enfim, para essas ações anti-inflamatórias nesses casos de dores musculares e lesões musculares. Então, topicamente, aplica sobre o local diluído a 2% em óleo carreador. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, então, um link com a tabela de diluições para vocês entenderem como que se faz diluição. Como que se calcula, né, a diluição do óleo essencial dentro de um óleo carreador. Como óleo carreador, uma dica que eu dou, a gente pode usar um óleo vegetal de linhaça, né, prensado a frio, porque o óleo
de linhaça ou de chia, eles têm bastante ômega 3. E o ômega 3 também possui ação anti-inflamatória, então eu vou ter um efeito terapêutico aumentado se eu utilizar esses óleos vegetais como carreadores. Mas eu posso usar o azeite de oliva, o que eu tiver em casa também, só não usem óleo mineral. Porque o óleo mineral ele não vai deixar com que o óleo essencial entre na nossa pele. Então, as principais ações que a gente encontra em publicações é a ação anti-inflamatória, né, que inclusive tem até um medicamento vendido para esse fim, que é obtido desse óleo essencial. Mas a gente tem também outras ações como antimicrobiana, ou seja, antifúngica e bactericida. Então a gente tem estudos que foram publicados que demonstraram que ele tem ação bactericida principalmente contra bactérias gram-positivas e que ele também tem ação contra fungos, principalmente os da espécie Cândida. E também tem pesquisas que foram feitas que mostraram uma ação antiparasitária desse óleo essencial, que seria sobre o tripanossoma e sobre a leishmania. Então, assim, esses dois parasitas também, esse óleo essencial demonstrou uma ação muito boa sobre eles. Então, claro que a gente tá como é um óleo essencial relativamente novo, vai ter muitos estudos ainda sendo publicados. Então a gente encontra vários, mas não é aquela gama tão grande porque ele é um óleo essencial relativamente novo, é nativo aqui no Brasil. Então a gente estuda, os estudos que a gente encontra são mais os que foram publicados aqui no Brasil mesmo. Nas literaturas que eu consultei também eu não encontrei contraindicações, né, para esse óleo essencial. Se a gente utilizar ele sempre bem diluído, como todos os óleos essenciais, numa diluição máxima de 2%, não vai ter problema da gente utilizar o óleo essencial, então. Sempre diluído num carreador, né? Quem quiser, então, ver os estudos que foram o resumo, né, de alguns estudos que foram publicados sobre o óleo essencial de erva baleeira, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para vocês acessarem o blog lá no nosso site, que lá tem uma matéria sobre o óleo essencial de erva baleeira, que então vai ter o resumo desses estudos e também as referências, né, para quem quiser ler esses estudos de forma completa. Então, do óleo essencial de erva baleeira era isso. Eu agradeço a atenção. Muito obrigada!